Olá, boa noite para todos nós. Hoje a conversa é só entre nós e por isso a gente vai direto ao assunto. Tá certo? 5 coisas mudaram a história da humanidade nos últimos tempos. E a gente vai começar por aquelas que de certa maneira são mais antigas e que estão mais consolidadas e que já produziram maior quantidade de efeitos ao longo do tempo. A primeira grande mudança que a nossa humanidade experimentou nos últimos tempos, e eu posso dizer nos últimos séculos, diz-se respeito ao avanço do ateísmo. Nós tivemos nos últimos tempos uma mudança muito profunda na forma de nós funcionarmos enquanto sociedade. É muito comum nós estudarmos na escola sobre Revolução Francesa, onde se fala que a Revolução Francesa foi a mudança de um regime de governo, mudamos de monarquia para a república, onde a sociedade experimentou o início da Idade Contemporânea, onde aconteceu uma mudança na forma de organização política da França. Não é toda a verdade. A Revolução Francesa representou muito mais do que uma mudança de governo. Ela representou também uma mudança na forma de funcionamento da nossa sociedade no sentido mais largo. Porque não foram somente os chamados nobres que foram perseguidos e sacrificados durante a Revolução Francesa. Os sacerdotes também. As igrejas foram invadidas. Os sacerdotes foram mortos, martirizados dentro dos templos. O cristianismo foi banido da França revolucionária. As igrejas e a própria Catedral de Notre Dame deixou de ser um templo cristão e passou a ser um local para a nova religião que o governo revolucionário apresentava. Uma religião chamada a religião da razão, onde não havia mais espaço para os conceitos judaico-cristãos, que haviam, de certa maneira, construído uma forma de funcionamento da nossa sociedade. Essa onda de tentativa de desconstrução de tudo aquilo que fosse espiritual, ela tem uma justificativa. Porque a religião, nos séculos que antecederam a Revolução Francesa, vinha esmagando todas as iniciativas do pensamento humano. Vinha através da Inquisição, perseguindo cientistas, perseguindo filósofos, levando pessoas à fogueira, promovendo uma série de ataques ao pensamento humano. Então foi exatamente pelos excessos que aconteceram nos séculos anteriores que a Revolução Francesa se estabelece e promove esse trauma na nossa história. Isso, na verdade, analisado por Joana de Ângeles no livro Libertação do Sofrimento, no seu capítulo 2, ela vai dizer que a questão não era da religião. Não, a questão nunca foi a religião. A questão era o fanatismo religioso, a intolerância religiosa que havia tomado conta do pensamento da Europa, da Idade Moderna. No período da Idade Média, meu Deus, quanta barbárie se cometeu em nome do cristianismo. E isso continuou acontecendo pela Idade Moderna. Então, o que nós tínhamos, na verdade, era um excesso. Nós estávamos num polo, o polo do chamado fanatismo religioso. E nós poderíamos, evidentemente, retirar do fanatismo e colocar num ponto de equilíbrio. Tudo bem que seria até difícil, numa revolução, isso ser percebido, tirar o fanatismo e nos colocar no aspecto da religião como algo positivo, mas não aconteceu. Os homens do período revolucionário entenderam que a ideia da inexistência de Deus seria algo mais interessante. Então eles retiraram a religião. Mas tudo bem que eles tirassem a religião, mas que deixassem um outro conceito chamado espiritualidade. Porque, sabe, sem religião eu vivo.
Sem espiritualidade é muito difícil. Nós conseguimos viver sem uma religião, sem um rótulo religioso, mas sem descobrir que eu sou um ser imortal, sem ter compreensão de que eu, na verdade, não sou matéria, é muito mais difícil. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ao invés dos trabalhos revolucionários tirarem de um polo e trazer para o centro, eles trouxeram para o outro polo, o polo da negação absoluta de tudo aquilo que existe. Então, a partir daí, uma onda de negacionismo em termos da religião varreu a Europa. Não foi só a França, mas os outros países seguiram a mesma ideia. E a ideia que se implantou era a absoluta negação de tudo aquilo que era espiritual. Os pensadores do século XIX, em sua grande maioria, eram todos materialistas, todos interessados na desconstrução absoluta do conceito de Deus. E isso trouxe para nós alguns traumas muito profundos, porque nós construímos a partir daí uma história de sociedade que nós nunca tínhamos tido durante todo o período da civilização humana. Uma civilização que não crê em absolutamente nada. Pode consultar os livros de história. Todos os povos antigos tinham religião, todos, sem exceção. Diferentes, é verdade, mas em todas as épocas da humanidade, os homens sempre tiveram uma reverência a alguma forma de divindade, alguma forma de relação com o espiritual. No século XIX, nós damos um cavalo de pau no pensamento humano do Ocidente e implantamos a sociedade sem Deus. No período do século XIX, as propostas eram inclusive de que o homem sem Deus seria mais feliz, uma vez que a religião era o fruto de todos os males, era a razão de todos os males que existiam. E nós marchamos nessa direção. Nós estamos há mais de 2 séculos vivendo dentro desse pensamento. As academias de ciência, elas são todas evidentemente materialistas. Você encontra um osso, basta encontrar um osso de um ancestral do ser humano num determinado lugar e você provar que ali o homem passou num período anterior do que era previsto e toda a história da humanidade se modifica. Uma única pesquisa altera tudo que é ensinado nas escolas. Mudam-se todos os conceitos a partir de uma evidência de que, de repente, uma migração dos homens, dos hominídeos, passando por determinado lugar, se deu num período diferente do que se pensava. Basta uma pesquisa. Mas você tem centenas, até milhares de pesquisas falando da imortalidade da alma, investigando as experiências de quase morte, mostrando que a consciência não reside no cérebro. Tratados de diferentes cientistas em diferentes partes do mundo têm alcançado as mesmas informações, mas a academia não se movimenta, ninguém se mexe. Os trabalhos são feitos e são arquivados, como se o homem do presente tivesse pavor do espiritual, tivesse medo de aproximar-se novamente dos valores do espírito. Por esse motivo, a sociedade de hoje é uma sociedade marcada por uma onda de descrença muito grande. Basta ver a juventude, basta fazer um olhar na nossa sociedade atual e perguntar: no que creem os nossos jovens? No que pensam com relação ao que sejam os nossos jovens? Se veem como espíritos ou se veem como um amontoado de células? O que está acontecendo dentro da nossa sociedade? É lógico que existem numerosas exceções. É lógico que nós temos jovens incríveis, fantásticos, maravilhosos, impressionantes, surpreendentes até. Mas a grande maioria não está interessada nisso. E o que foi que aconteceu por conta disso?
Quais foram os resultados desse processo ao longo do tempo? O que foi que ocorreu com a nossa sociedade na medida em que nós promovemos essa ruptura do espiritual e nos escondemos na furna da descrença, construindo esse modelo social que nós temos hoje? A primeira coisa que nós perdemos quando a gente perde a fé é a chamada esperança. Muito difícil encontrar alguém que não acredite em Deus e que acha que o mundo vai ficar melhor. Pode perguntar. Perguntemos às pessoas que acham que Deus não existe, como vai ser o mundo daqui a 10, 20, 50 anos? Você acha que ele vai estar melhor ou que ele vai estar pior? Eu não posso dizer que a totalidade deles todos vão dizer isso, mas a quase totalidade vai dizer: o mundo do futuro, se é que vai ter sociedade, será muito pior do que nós temos hoje. Por quê? Porque a ideia da inexistência de Deus produz na criatura humana a sensação de que nós não podemos ter perspectivas para o futuro, que as nossas histórias do presente, elas são histórias amargas, e o que vai nos acontecer para o amanhã é a desconstrução dos valores que a sociedade até aqui chegou a fazer. Então, nós ficamos desesperançados por conta disso. Nós ficamos com medo do futuro. Nós ficamos entristecidos por conta dessa questão. Uma segunda mudança que também ocorre na medida em que eu me afasto do conceito de Deus é a perda que vai acontecer em nós, não só da esperança, mas a sensação da perda da segurança. Qual a criatura humana que, desconhecendo a existência de Deus, se sente segura? É tanto medo dessa Covid, gente. É tanto medo de morrer. É tanto medo de deixar os bens para trás. É tanto medo de deixar os filhos saírem sozinhos. É tanto medo de viver. É tanto medo, tanto medo. Nós somos hoje uma sociedade amedrontada. De onde vem o medo que está tomando conta de nós? A sensação de que nós estamos sozinhos no planeta. De que não tem Deus para cuidar de nós. Porque nos tempos idos, e nem precisa recuar lá no século XIX, mas se a gente volta 50 anos atrás, as pessoas diziam assim: está ruim, mas Deus está vendo, e Ele vai nos dar uma porta de saída. A gente vai sair disso. Nós vamos procurar a fé e vai dar certo. Tá difícil, mas vai passar. Tá complicado. Às vezes, situação de penúria, a chuva não chegava em determinadas regiões do Brasil e as pessoas diziam: nós vamos orar para que a chuva chegue e a gente vai voltar a plantar e o nosso campo vai voltar a dar comida e a gente vai ficar por aqui. O que movia essas pessoas? A fé. A fé. Na hora que houve o sequestro da fé, a segurança que o ser humano antes sentia na vida que se apresentava para nós, ficou completamente alterada. Nós hoje temos pavor de tudo. Mas se fosse só isso, estava bom. Tem outra coisa que a gente perdeu quando perdeu a fé. Porque a gente perdeu a esperança. Verdade. Nós perdemos a segurança. Mas nós perdemos uma terceira coisa também. Porque na medida, Márcia, que não tem Deus, não tem lei. Se não tem Deus, não tem lei moral. Não há limite para as minhas ações. Por isso que é conveniente que Deus não exista. Por isso que é bacana não ter Deus, porque eu não tenho que prestar conta de ninguém do que eu quiser fazer. Porque se tiver Deus,
tem regra. Se tiver Deus, tem que ter disciplina. Mas se não tiver Deus, tudo me é lícito porque tudo me convém. Então não há nenhuma rédea para a minha sociedade. Eu, por isso, dentro de uma sociedade desse padrão, eu perco a chamada temperança. O equilíbrio das minhas ações. Então, os meus excessos no campo da sexualidade, no campo da drogadição, acabam ficando todos abertos. Por quê? Não tem Deus, não tem ninguém para tomar conta de nada. É cada um por si, ninguém vai ser responsável por nada. Eu posso fazer o que eu quiser, se não for crime está tudo beleza. Eu não respondo a ninguém, eu não respondo a nada, porque se não tiver regra, eu vou me basear apenas naquilo que a legislação coloca. Não é crime na lei, não tem ninguém para me atingir. Eu estou livre. Então, exatamente por isso, essa nossa sociedade ateísta que a gente hoje vive, ela está profundamente perturbada. Porque quando a gente não tem esperança, eu não sei o que é que vem amanhã. Eu fico aflito com o que vai vir. Porque vai que amanhã esteja pior do que hoje. E se amanhã não tiver carne no mercado? E se amanhã não tiver emprego? E se amanhã não tiver supermercado para fazer? E se amanhã não tiver como ter dinheiro? E se amanhã eu ficar doente? Então, é tanta tensão e eu preciso dar conta de tudo isso, que isso promove um processo de transtorno mental na atualidade muito grave, chamado ansiedade. Não se quer dizer com isso que a gente não possa ser ansioso. Se a pessoa não for ansiosa, ela também é doente, a gente tem que ser ansioso. Mas tem que ser uma ansiedade dentro do razoável. A pessoa vai fazer um exame de Enem, na véspera ela tem que estar ansiosa. Se ela não estiver ansiosa, ela é doente. Vai fazer uma biópsia para saber se está ou não com uma doença mais grave. Ela tem que ficar ansiosa. Vai fazer um beta-HCG. Fica ansioso, né? Fica ansioso. Mas essa ansiedade, que é uma ansiedade saudável, ela é uma ansiedade episódica. Quando passa o episódio, que eu abro e leio o resultado, a ansiedade passou porque eu abri. Estou esperando uma pessoa que está chegando no aeroporto, né? Eu estou ansioso. Chegou, passou. O problema da ansiedade patológica é quando a gente começa a viver o tempo todo num quadro de ansiedade que sai de um para o outro e eu não sei, eu sou ansioso, olha minhas unhas, já não tem nem unha mais, nem dedo mais eu tenho, ruir tudo. Então, quando a gente tem uma situação desse tipo, a ansiedade se tornou um problema para nós. E digo que hoje, nos quadros da nossa sociedade, o principal problema nos consultórios não é mais a depressão, já é a ansiedade. Ela já passou a depressão, de perto, mas passou. Se eu não tenho segurança, eu tenho medo. Eu tenho medo de viver, eu tenho medo de enfrentar a vida, eu tenho medo da sociedade, eu tenho medo de procurar emprego, eu tenho medo de me relacionar porque eu fui enganado, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de sair do meu quarto, eu tenho medo de ser, eu tenho medo de tudo. E isso gera um outro problema chamado depressão. Então, os maiores problemas emocionais que a gente tem hoje decorrem da falta de fé. Sempre tivemos ansiedade, o mundo sempre teve. E sempre teve pessoas depressivas, sempre teve, mas nunca como hoje. Se a gente quer saber se a gente está ruim ou não, vamos fazer um experimento. Todo mundo para de tomar remédio tarja preta por 1 ano. A gente vai ver como é que a gente está. Que tal? Todo mundo tira o remédio. Por 1 ano, só 1 ano. 1 mês, pronto. Gente, os nossos antepassados não tomavam esse negócio. Mas eles tomavam fé. E eles tinham mais força do que nós. Hoje a gente está muito doente. A gente não sabe como nós somos, porque a gente sabe como a gente é medicado. Nós não sabemos como a gente é. Se todo mundo parar de tomar o remédio,
E vai acontecer no trânsito, no meu ambiente de trabalho, no Congresso Nacional. Gente, então, esses problemas são muito graves. E na medida que a temperança tirou, a loucura tomou conta da nossa sociedade. Porque agora não existe limite para aquilo que eu quiser fazer. Não tem mais Deus para tomar conta de nada. E eu disse que eram 5 coisas, eu só falei da primeira. Imagina as outras 4. Essa foi a primeira grande coisa que mudou na sociedade. A segunda grande coisa que mudou é decorrência dessa primeira. A falta de fé trouxe a reboque uma mudança, que foi a mudança da sociedade em si. Nós tivemos, esquece a questão da fé, a nossa sociedade mudou também, ou não mudou? Nossa sociedade mudou. O trem mudou demais. Mudou muito. Não era é porque vocês são muito novos, vocês não sabem. Mas não era assim, Marinês? Não era assim, não. Ou não era, porque não era divulgado também, internet. Não era divulgado também. Uma parte era divulgada, outra parte é porque não era mesmo. Mas hoje, a gente vive uma sociedade muito mais perturbada do que no passado. Então, o que aconteceu conosco? O que mudou profundamente na nossa sociedade? Nós tivemos uma alteração muito grave social quando a gente ingressou nesse modelo ateísta. E essa sociedade aumentou de maneira intensa a questão da drogadição. Como isso aumentou? Nós hoje temos taxas elevadíssimas de drogadição. E a droga está muito mais perto de nós do que a gente imagina. Está dentro de casa, está nos nossos filhos, nos nossos netos, maridos, pais, irmãos, irmãs, mães. A droga está se alastrando na nossa sociedade. Ela está se tornando um grave problema. E o que acontece em função do aumento da drogadição? A redução da segurança pública. Nós estamos vivendo dias críticos de segurança pública. Na época da Marinês, criança fazia compra no supermercado. A gente comprava pão, ia sozinho para a escola, voltava a pé ou de ônibus, tanto faz, mas a gente ia sozinho, voltava só. A mãe dizia, vá no mercado, compre isso para mim e traga. Às vezes a gente comprava até para os vizinhos também, mas isso era normal. Criança, a gente tinha até aquela expressão que usava, moleque de recado. O menino ia fazer as coisas, vai lá fazer tal coisa para mim, vai não sei aonde falar isso. Hoje você não faz mais. Você deixa seu filho na escola e você pega seu filho, não venha só. Deixa aqui, eu lhe pego. Não vai vir sozinho. Por que a gente não deixa vir sozinho? É porque quer ter trabalho de buscar e deixar? É porque nós temos medo. Nós temos medo. E você tem medo do quê? Eu tenho medo que aconteça alguma coisa de ruim com meus filhos. E o que pode acontecer de ruim? Um assalto, uma violência sexual, uma agressão, um acidente de trânsito, um louco na rua que avance o sinal vermelho e possa bater o meu filho. Isso demonstra que a nossa sociedade, ela vive uma realidade de circunstância diferente da anterior. E o que fizemos nós? Seguramos os nossos filhos e dissemos, fica em casa mais tempo até você sair. E quando a gente fez isso, a gente gerou um movimento que as gerações anteriores não tinham. Mas isso acontece porque a nossa sociedade é diferente. Então, o que houve na nossa sociedade? Um retardamento na saída da nossa juventude para o mercado de trabalho, para viver sozinho, para enfrentar a vida. E isso provocou uma dificuldade muito grande neles. E um fenômeno aconteceu de maneira muito acentuada. Eles passaram a ter medo da vida adulta.
têm medo da vida adulta. Então, nós fizemos algumas alterações na nossa sociedade. No passado, a gente dizia assim, não, eu quero fazer 18 anos, quero sair de casa, porque eu quero ter minha vida, eu quero ter minha liberdade, eu quero poder ter as minhas coisas, eu quero sair de casa para isso. Porque na casa dos meus pais eu não tenho liberdade, eu preciso sair para viver minha vida, quero ter minha vida. Em função de ninguém poder sair de casa, os pais inverteram a forma de funcionar e todas as possibilidades de uma vida adulta são acontecidas dentro da casa dos pais. E aí ninguém precisa sair mais. Por que eu tenho que sair? Aqui eu tenho comida, eu tenho internet, eu tenho carro da minha mãe que ela me empresta, eu tenho roupa que está lavada, passada, a comida fica na mesa, tem pessoas que arrumam o meu quarto, eu não preciso me preocupar com isso, eu não tenho despesa nenhuma, e o meu namorado, a minha namorada, se eu quiser trazer para casa, eu trago. Eu vou sair para quê? Eu não tenho razões para sair. Então, em função desse processo de desgaste da nossa sociedade, houve uma chamada geração canguru, que ficou todo mundo dentro de casa, mesmo já podendo ter uma vida fora. Nós fizemos esse movimento, que a gente entende, porque foi um movimento decorrente de uma queda da qualidade da segurança pública, e como resultado de tudo isso, a nossa sociedade hoje está profundamente abatida por conta de uma depressão que surge principalmente na nossa juventude, que gera uma coisa chamada vazio existencial. Então, existem muitos meninos e meninas que dizem assim, eu não sei por que eu vivo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, acho que só estou atrapalhando meu pai, só estou atrapalhando a minha mãe, não tenho sentido na minha vida, eu não sei o que eu faço. E aí ocorre um fenômeno de tédio. Quando a gente pega a questão 943 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual é a razão pela qual muitas pessoas experimentam o desgosto da vida? Está lá no Livro dos Espíritos, só pegar lá. E ele dá 3 razões. Primeira, a saciedade. Eu tenho tudo que eu quero. Segundo, a ociosidade. Eu não faço nada por ninguém. Ociosidade. E a terceira, a perda da fé. Perda da fé. Esses 3 fenômenos estão presentes na nossa sociedade hoje. A saciedade, eu tenho tudo que eu quero. A ociosidade, que é não fazer nada por ninguém. E a perda de fé. Se a gente lembrar, Jesus, quando falou conosco, nos disse que existiam 3 coisas para alcançar a vida eterna. Quais eram as 3 coisas? Amar a Deus, amar ao próximo e a si mesmo. Então, se eu perdi a fé, eu me distanciei de Deus. Se eu sou ocioso, eu me distanciei do próximo. E se eu estou saciado, eu não estou preocupado em me educar. Então, eu não estou amando a mim. Eu não sei nem o que eu sou. Então, a falta da compreensão do que eu sou produz este quadro doloroso e real. Isso aqui tem demais na nossa sociedade hoje. Meninos de diversas idades com esse tipo de situação. E para piorar, nós temos na revista, no livro Obras Póstumas, uma mensagem que aparece lá. Obras Póstumas é um livro que os capítulos não têm numeração, é ruim de achar. Mas vocês procurem lá na segunda parte, uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. É uma mensagem longa, que vai falar sobre o período da regeneração da humanidade. E lá tem um pedaço dizendo que haverá um momento na história da humanidade e que, em função do ateísmo que dominará o pensamento humano, a sociedade enlouquecerá. E essa loucura da sociedade empurrará os mais jovens para o suicídio, porque eles perderão o sentido de viver. E lá está dito desse jeito: viverão
como vivos, mas como se estivessem mortos. Viverão na sociedade e estarão vivos, mas é como se estivessem mortos. E esse mal se alastrará sobre a nossa humanidade, de maneira que, nesses tempos, até as crianças procurarão o suicídio. Já está acontecendo. E isso não acontecia, tá? A ideia de criança se suicidar a gente não tinha, mas hoje a gente tem. Hoje a gente tem. Esse processo está acontecendo na nossa sociedade. Isso foi a segunda coisa que mudou. A sociedade de hoje é completamente diferente da sociedade do passado. Nós temos outra maneira da sociedade funcionar. Todo mundo tem medo de todo mundo. Você está numa parada de ônibus, chega uma pessoa, uma informação, você segura a bolsa. Pois não, pode falar. Mas você tem que segurar, você tem medo. Por que quer falar comigo? Moça, aí. Meu Deus, quer falar comigo? A gente tem medo dos outros. Nós vivemos numa sociedade que a gente tem medo das pessoas. Que tipo de sociedade nós somos em que a nossa forma de funcionamento é essa, em que nós temos medo das pessoas? Então, esse processo de mudança é só o segundo, porque são 5. Eu vou falar do terceiro. O terceiro fenômeno que mudou, ele de certa maneira decorre do segundo, porque exatamente por essa sociedade ser assim como ela é, com essas dificuldades das pessoas poderem ir para um lugar, para outro, medo de sair e medo de se encontrar, viu-se que havia um nicho excelente de negócios em função do novo formato de sociedade. E então a sociedade atual tem, além do ateísmo e das mudanças sociais, um outro elemento chamado tecnologia. A tecnologia, ela não é ruim, tá? Que digam isso as avós, né? Que diz, bota aí para eu ver como ele tá. Ai, lindo, né? É muito bom, mas nem todo mundo está usando assim. A tecnologia está destruindo boa parte da nossa civilização. Porque ela tem o poder de aproximar quem está longe, mas ela afasta quem está perto. As pessoas vão para um jantar, aí todo mundo puxa o celular e todo mundo fica na mesa em silêncio, conversando com outros e não com os que estão ali. Nós estamos perdendo a nossa humanidade porque a gente tem ficado muito tempo dentro das redes sociais e esquecido de conviver com os outros, de poder estar na presença das pessoas que são reais, porque é muito mais fácil eu conviver com outro que está lá, que quando eu não quero eu apago, eu deleto, eu não preciso me desgastar, eu bloqueio, dou um bloco nela, pronto, acabou. E as pessoas estão se acostumando a esse outro modelo de sociedade em que quem ligou nos últimos dias ou meses para dar parabéns para alguém que fez aniversário? A gente só manda uma mensagem. Fez aniversário para você, mas não ligou. Oi fulano, tudo bem? Eu estou te ligando só para te desejar feliz aniversário. Dizer que você é muito importante na minha vida. Tá bom, meu amigo? Um abraço a você e bom dia. Faz nada. E ele também nem ia querer receber essa ligação. Você ia atrapalhar ele. Você ia atrapalhar ele. Então você mandou a mensagem, ele já disse ok, ele nem respondeu, ele já pegou aquelas figurinhas, já botou um joinha na própria mensagem sua, e vida que segue. Ninguém precisa estar, no máximo fez um áudio, oi fulano, eu estou te mandando um abraço aí, feliz aniversário, pronto, ouve quando puder, quando tiver tempo. Então a gente está num processo muito complicado. O que aconteceu conosco na época da Marinês? A gente manda, na época minha e da Marinês, que nós somos da mesma época, a gente mandava uma carta para a pessoa e ficava esperando aquela carta chegar
e depois o cara mandava a carta de volta e você ia receber aquilo. Ai, mas era uma alegria quando aquilo chegava e você ia abrir a carta feita à mão. A carta era à mão. E aí você ia ler aquele negócio. Nossa, era uma outra história. Aí inventaram um negócio mais legal, chamava e-mail. Aquilo ali foi maravilhoso, que você escrevia e na mesma hora já ia. E a pessoa, no dia seguinte ou no mesmo dia, ela mandava para você a resposta. Aquilo era um espetáculo, porque, olha, foi um progresso para a humanidade, você mandar um e-mail para a pessoa e no mesmo dia, ou no dia seguinte, sei lá, a pessoa já mandava a resposta para você. Depois parou de ser legal, passou a ser muito demorado. Porque a pessoa mandava, a pessoa não lia, a pessoa não lê. Será que já leu? Será que já leu? Parece aquele agricultor ansioso que bota a semente na terra e todo dia acaba, vai ver se ela já brotou, bota de novo, tapa. Então a gente ficava agoniado, toda hora abre a caixa de e-mail. Ai, será que ele já leu? Será que já leu? Aí veio os softwares de mensagem instantânea. Aí é legal. Você mandava para a pessoa e na mesma hora a pessoa já recebia e já podia responder para você ali. Agora você já sabe até se a pessoa leu ou não, né? Isso é que foi, porque agora tem aquele tal daquele azulzinho e a gente fica, se demorar 2 segundos para ler, já começa a dar um frisson. Sabe o que é isso? Nós estamos ansiosos. A gente não diz assim, não, eu mandei essa mensagem, amanhã você lê e me responde. Eu quero que leia amanhã, eu quero ler agora, eu quero a resposta agora. Então, isso acelerou a sociedade de um jeito que a gente não percebe, mas nós estamos todos pilhados. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Até homem está aprendendo a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você tem ideia? Tem homem que está conseguindo fazer. E aí, a tecnologia alterou profundamente a nossa sociedade. É tudo muito diferente do que era. Aquele negócio de você assistir uma televisão e não interagir com ela não serve mais. Eu quero interagir, eu quero opinar, eu quero dar a minha opinião. Tem que ser interativo. Com a tecnologia, agora tem as lives, né? Que o pessoal assiste para poder fazer pergunta. Eu quero perguntar. Não me adianta mais só assistir a pessoa falar. Eu quero ser protagonista, eu quero falar, eu quero que a minha pergunta apareça no ar, quero que o meu nome seja lido. Eu quero me sentir pessoa. Afinal de contas, houve uma proximidade muito maior das criaturas. No meu tempo e da Marinês, você não chegava no prefeito para falar com ele, você ia chegar no prefeito como? Hoje você chega no presidente da República, se você quiser. Você manda um e-mail para ele. Horizontalizou tudo, todo mundo tem acesso a todo mundo. E todo mundo vigia todo mundo. É uma sociedade de 1000 olhos. E ao mesmo tempo uma sociedade profundamente doente. Nós estamos profundamente adoecidos. Olha o que aconteceu conosco, uma sociedade sem Deus. Uma sociedade com medo e uma sociedade toda tecnológica, está ficando ruim. Está ficando ruim. E eu quero falar do 4º fator que mudou. Porque são 5. E eu só falei de 3. Só falei do ateísmo, da sociedade e da tecnologia. A 4ª coisa que mudou. De repente vocês não vão concordar comigo, mas algumas pessoas vão. Uma coisa que mudou nos últimos 100 anos é uma coisa chamada família. Está muito mudado, gente. Está um trem de doido. Na nossa época, a esposa dizia assim, seu fulano, seu jantar está na mesa, o senhor quer que eu prepare o seu prato? Aí ela preparava o prato para ele, com as coisas que ele... Lindo, não é lindo isso? Aí preparava o prato,
Seu fulano, Deus o livre, como que não vai chamar seu fulano? Ai dela viesse com essa audácia de chamar pelo nome. Seu fulano. Não era assim? Está lá a Marinês. Chamava seu fulano. E aí, com o tempo, a sociedade foi mudando. Eu não vou dizer que tudo que a família mudou foi ruim. Não, ela mudou para muitas coisas boas. Muitas coisas hoje são melhores. Nós tínhamos uma sociedade profundamente hipócrita. Muito hipócrita. Quem tiver dúvida disso, assista aquela novela que tinha o Bataclan. Lembra do Bataclan? O Bataclan era um... Isso, muito bem. Assistiu. Todos eram homens respeitáveis de família, mas eles iam para o Bataclan. Quer dizer, uma coisa completamente sem... Não tem sentido um negócio desse. O cara de segunda a sexta, ele tinha aquela preocupação com a família, chegava no sábado, ele ia para o Bataclan. Chegava de madrugada quando chegava. E era isso mesmo. Aqui antigamente Ah. É? Era esse nome? Então, a nossa sociedade, ela era uma sociedade muito cheia de conceitos moralistas falsos. Ela era muito hipócrita. Então, isso de certa maneira foi bom. Isso acabou porque as pessoas passaram a ter muito mais condição. Em 1930, no Brasil, a mulher começou a votar. Tem cabimento isso? Mulher não votava? Gente, como é que pode? Mulher não votava. Mulher, há tempos atrás, não podia ter Não é lindo isso? É uma prova de amor, né? Não, se ela quisesse, por exemplo, abrir uma loja, abrir um comércio, tinha que ter uma autorização do marido para ela poder abrir. Não podia. Não é linda essa sociedade? Está linda. Então realmente isso tinha que ter mudado. Isso não podia ser assim, está certo, tinha que mudar mesmo. Tem que ter direitos iguais, as pessoas têm que ter liberdade. Só que a gente não sabe fazer aquela revolução que tira de um extremo e põe no centro. A gente sai de um ponto e se joga direto para o outro. E nós criamos hoje um modelo de família muito desorganizado, gente. Muito desorganizado. E está muito difícil. Quem disser que não está tendo dificuldade para criar filho é porque não está criando. Porque está todo mundo sem saber como fazer. É muito difícil. Porque você não sabe, se você aperta demais, dá problema. Então solta. Soltou, dá problema. Então aperta de novo. Aí você fica naquele negócio. Na hora que apertou errado. Ai, Jesus. A gente não sabe. Nós não sabemos como lidar. Se recebe, se não recebe, se diz que sim, se diz que não. Aí às vezes diz que sim na hora que era para dizer não e ao contrário. Nossa, está muito ruim. Então aqui, a nossa família também, ela passou por um trauma muito profundo em função de todas essas mudanças, Rosângela. Porque quando o ateísmo tomou conta, afetou a família. Quando a sociedade ficou com medo, afetou a família. Quando a tecnologia chegou, afetou a família. A família está toda afetada. Hoje a mãe está chamando para almoçar pelo WhatsApp. Gente, está na mesa. E aí todo mundo sai do quarto e vem. Tô indo. Né? Às vezes vem, pega o prato, volta para o quarto. Está muito complicado. Mas esse aqui são só os 4. Falta o quinto. O quinto eu nem vou botar na sequência. O quinto eu vou botar atravessado, porque o quinto é bem diferente dos outros. O quinto se chama transição planetária. Para terminar de acabar com tudo, isso aqui está acontecendo no período da transição planetária. O que a doutrina espírita chama de transição planetária? Um período através do qual a nossa humanidade está passando por uma mudança muito profunda para verificar se a gente vai ou não vai realmente ficar numa sociedade melhor. Diz a doutrina espírita que a Terra se prepara para uma melhoria de sociedade.
mas alguns não vão fazer parte dessa nova sociedade. Por esse motivo, no período da transição planetária, ocorre uma espécie de convulsão social, apresentada por Allan Kardec no capítulo 18 do livro A Gênese. E nessa obra é dito algumas coisas bem interessantes. Eu não quero assustar ninguém, mas no livro de Apocalipse tem um versículo que diz assim: e no final dos tempos, convém que Satanás seja solto por um pouco de tempo. Não precisa ficar com medo, porque ele já está solto. E faz tempo que ele está solto. Já estou para aprender de novo, tanto tempo que ele está solto. No final dos tempos, Satanás será solto por um pouco de tempo. Então, nesse período da chamada transição planetária, nós iremos experimentar, e já estamos experimentando, uma chegada bastante expressiva de entidades profundamente perturbadas encarnando na Terra e outro pedaço ficando do lado de lá para perturbar os que estão do lado de cá. Estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? Esses espíritos que eu estou falando da chamada transição planetária, eles atuam na nossa sociedade em 4 áreas diferentes. Primeira, na área do materialismo. Eles sugerem ideias materialistas. Então todo mundo tem que ter o melhor carro, a melhor casa, o marido mais bonito, o corpo não pode envelhecer. Oi? Todo mundo tem que ser bombado, tem que ter aquele corpinho de 20. Não pode. Todo mundo tem que viajar, todo mundo tem que estar rindo, tem que ter uma conta no Facebook para todo mundo ficar rindo. Quando não consegue dinheiro para viajar, vai para a frente da van, bate foto na frente da van. Mas tem que demonstrar. Tem que demonstrar prosperidade, gente. Então, o primeiro grupo é o grupo ligado para o materialismo. Isso que eu estou dizendo está na página 39 do livro Ceareiros de Volta, uma mensagem chamada Os Fantasmas da Mente. Ele diz que os fantasmas da mente são as principais fontes de queda e os espíritos que estão vindo, eles vão exatamente nos pontos de queda. Primeiro ponto de queda, interesses materiais. Então interessa para eles o ateísmo, interessa que não se fale de Deus para poder estimular as ideias materialistas, em que as pessoas querem ter mais, eu quero ter mais, e como eu não tenho mais Deus para me dizer que eu serei feliz, eu tenho que ser feliz aqui, é lógico. Se eu tivesse uma vida posterior e dizer, não, eu estou ruim aqui, mas tenho uma felicidade guardada, não tem. Então, se só tem essa aqui, eu tenho que ser feliz aqui, de qualquer jeito, não importa como. Então, as pessoas estão desesperadas por um lugar ao sol, se debatendo desesperadamente para que elas consigam ter dinheiro, posse, riqueza, serem vistas, são famosas, tem muito clique no YouTube, são pessoas muito vistas, muito percebidas. Então, esse aspecto material acaba produzindo muitas enfermidades na gente, porque em função desse processo perturbador, a nossa sociedade só quer as coisas materiais. A gente está consumindo o tempo todo, consome demais, troca de celular, troca de carro, troca de casa, troca de marido, troca de tudo vai trocando. Por quê? Porque a gente tem sempre um interesse material na nossa existência. 2. Há um segundo grupo de espíritos perturbadores que não querem o dinheiro da terra. Não, isso aí é besteira, não quero isso não. Não quero dinheiro, não quero destruir o meio ambiente. Eu quero poder. Eu quero mandar em gente, não preciso ser rico, mas eu quero poder. Eu quero mandar, eu quero comandar. Está lá no livro Ceareiros de Volta, página 39, uma mensagem assinada por Albano Couto.
E essa mensagem não é de agora não, ela é dos anos 60, em que fala dessa onda de sede, de poder, que não é dinheiro, eu quero é ter gente para poder mandar, não me interessa como. Então, o segundo grupo, ele quer o poder. Se ninguém percebeu, quem quer isso aqui, que é o material, é o egoísmo, e quem quer o poder é quem? É o orgulho. Então, o orgulho e o egoísmo estão aqui presentes. Terceiro fantasma da mente, a promiscuidade, sexo desregrado. Então, existe um grupo de espíritos profundamente perturbados, estimulando apenas a promiscuidade da nossa sociedade. Essa galera está encarnada, criando confusão. Então, nós temos aqui, nesse ambiente que a gente está vivendo, um grave quadro de perturbação espiritual. Tem uns que estão encarnados e que estão sugerindo essas perturbações, e outros do outro lado estimulando que a gente faça o que eles estão sugerindo. E tem o quarto grupo. O quarto grupo é o grupo da intolerância. O grupo da intolerância é um problema grave, porque ele não sabe negociar. Ele não sabe negociar, ele só sabe agir com brutalidade. E isso é um problema, porque essa quantidade de entidade perturbada vivendo no nosso planeta, eles estão aqui por quê? Por que Deus permitiu que esses espíritos estivessem aqui? Qual é a razão pela qual eles estão vivendo no planeta? São duas as razões. A primeira das razões é por eles, porque eles podem mudar. Então, eles vêm por causa deles mesmos, porque esses espíritos, eles podem alterar a vida deles, eles podem mudar a história de vida deles. Eles vão poder, de repente, pela possibilidade da sua mudança interior, garantir a permanência deles no planeta. Então, a gente tem que entender que eles são nossos irmãos. E como eles são nossos irmãos, eles precisam dessa oportunidade de renascimento, porque essa oportunidade de renascimento pode ser a chance deles mudarem. Só que o grau de perturbação que eles têm é que é muito complicado, porque eles estão produzindo a destruição de muitas coisas na nossa sociedade. Então, a primeira razão pela qual eles vêm é por causa deles mesmos. A chance desses espíritos conseguirem mudar, mas eles não vêm só por eles, eles vêm por nós também. Por nós? Mas o que eu tenho a ver com isso? Porque os movimentos que eles fazem revelam quem nós somos. Uma coisa é você dizer, eu estou tranquilo, sexualmente eu estou ótimo, não tenho perturbação espiritual à vista. Então solta o pessoal, bora ver. Se você ficar de pé com essa perturbação em volta, você está bem. Se você tem, poder, poder eu nem quero mais, estou tranquilo. Então solta a galera, bora ver se você não tem sede de poder. E a gente às vezes se descobre vítimas desse processo que decorre da nossa dificuldade de lidar com a perturbação dos outros. Então, além dos problemas que a gente tem com a promiscuidade, nós temos os problemas da intolerância, que também toma conta do nosso planeta. Como é que eu vou descobrir se eu sou uma alma perturbada? De duas formas. Primeira, aparece uma ideologia louca e eu digo, gostei. Eu vou também. Vocês estão muito jovens, vocês não viram isso, que isso é muito antigo. É de 2005, 2000 mais ou menos, vocês ainda eram muito crianças.
Boa. Vamos já? Boa, vou já colocar, para a gente poder chegar aí. Então, há uns anos atrás aí, vocês devem lembrar, a mãe de vocês deve ter contado para vocês, tinha um grupo religioso que arregimentava pessoas para que se ligasse a eles para ir para determinados lugares do mundo para matar pessoas. Tinha. Eles faziam propaganda da sua religião, as pessoas entravam nesses grupos religiosos e saíam. Oi? Depois se matavam. Se matavam também, matavam os outros, faziam exércitos religiosos para matar as pessoas. Aí a gente, isso nunca vai dar certo, quem é que vai? Mentira, era muita gente, sabia? De onde a gente vê que se você abrir uma porta de loucura, tem quem passe por ela. A mesma coisa acontece com relação a todas as demais formas que a gente está aqui colocando. Na área da promiscuidade, na área do poder, quanta coisa aconteceu. Então, uma das formas de descobrir se eu sou uma alma perturbada é se eu me sinto atraído por isso. E tem um segundo grupo que também demonstra que não está bem. É o grupo que diz, sabe esse pessoal aí? Só tem um jeito, tem que matar tudinho. Já viram um pessoal que diz, isso aí não tem certo não. Você tem que botar numa parede e tem que matar tudo. Se eu sou dessa visão, também sou imaturo. Então qual é a saída? A saída é aprender a conviver com as pessoas sem entrar em rota de colisão de intolerância. Já sei, vocês vão me dizer, mas vai demorar. Mas é para demorar mesmo. Deus não está com um pingo de pressa. Quem tem que ter pressa somos nós, porque a transição está passando. Então, nós estamos vivendo esse quadro todo aqui e a gente está sendo testado. Esse pessoal que está reencarnando, ele está vindo para cá exatamente para que a gente consiga perceber se nós já conseguimos ou não vencer as nossas imperfeições. A gente precisa vencer o nosso eu profundo. E existe uma coisa muito interessante. Quando a gente fala de transição planetária, as pessoas dizem assim, ai meu Deus, tomara que a transição acabe logo. Ai meu Deus, não aguento mais. Por que não vira logo mundo de regeneração? Ai meu Deus, o que está faltando? Por que não acaba logo isso? Tem uma notícia para dar. Eu acho que é uma notícia boa. A notícia é a seguinte: espírito não é milho de pipoca. Porque milho de pipoca é assim, ele está aqui, aí está fritando, de repente, pá! Virou pipoca. Não funciona desse jeito. A transformação é lenta e gradual. E detalhe, eu não quero assustar ninguém, a transição planetária não é uma virada de chave. Diz Emmanuel que será coração a coração, palmo a palmo. Então, por exemplo, a Márcia já pode ser um espírito em regeneração. Se os valores dela são valores da regeneração, ou seja, aprendeu a perdoar, reconhece que é um espírito. Porque veja, mundo de regeneração não é mundo superior, não é mundo de regenerados, é mundo de regeneração. É onde as pessoas vão se regenerar. Então, qual é a medida? É o desejo da mudança, o desejo de ser melhor, a vontade de acertar. Então, se eu está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 17, primeiro parágrafo. O que é que eu preciso ter para ser de regeneração? O quadro não vai dar. O que é que eu preciso ter para ser de regeneração? Primeira coisa, eu tenho que ter fé. Se eu não tiver fé, eu não ingresso no mundo de regeneração. Então, a galera do ateísmo não passa para o mundo de regeneração. Está lá, pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, capítulo 3, item 17, primeiro parágrafo, no finalzinho dele está lá. Tem que ter desejo de se aproximar de Deus e viver a sua lei. Essa é uma. E tem outra coisa, tem que viver uma sociedade equânime. O que é uma sociedade equânime? É uma sociedade onde não exista exclusão,
onde as pessoas vivam de maneira harmônica. Não faz sentido uma pessoa morrer de fome numa sociedade como a nossa que estraga a comida. Isso não tem sentido. A gente tem que ter um jeito de resolver isso. Então, a sociedade do amanhã é uma sociedade que tem que ter espaço para todos, uma condição de que todas as pessoas tenham lugar. Então, você tem aqui de um lado uma galera que quer a fé, mas não necessariamente quer dividir. E tem uma pessoa que quer dividir, mas não necessariamente quer a fé. Está vendo a confusão? Não sei se vocês perceberam, mas tem dois lados políticos aqui colocados. Então, tem uma galera que quer a fé, mas fica surda para dividir. E tem uma galera que quer dividir, mas está surda para os aspectos da fé. Só que são 3 as condições para que a gente consiga vencer esse nosso período da transição planetária. São 4 as imperfeições morais que a gente tem que vencer, e na vertical dá a palavra ópio. Então diz eles, tem que vencer o ódio, as paixões, tem que vencer a inveja e tem que vencer o orgulho. A vitória entre esses 4 pontos de imperfeição moral é que vão dar a condição de uma sociedade melhor. Ok? E eles dizem que essa vitória sobre o ódio, as paixões, a inveja, o orgulho, a gente consegue pelo amor. Então, o amor vai estabelecer o diálogo entre a fé e a sociedade equânime. Os ódios e as paixões são uma dupla, porque eu odeio o outro partido porque tenho paixão pelo meu. E o orgulho e a inveja são outra dupla, porque eu invejo quem tem e quem tem orgulho do que não tem. Então a gente tem que vencer o ódio e a paixão, a inveja, o orgulho, baseado no amor, para fazer com que isso aconteça. Então, a fé, eu posso dizer que Deus será um elemento essencial nessa minha sociedade do amanhã. A Márcia já pode ser, se ela tiver fé em Deus, se ela tiver essa vontade de ter a proximidade com a lei de Deus, ela já tem um pezinho lá, tem um pezinho. A sociedade equânime tem a ver com a visão que eu tenho que ter do outro. Aqui está a caridade. Se você bem perceber, isso é Deus e esse aqui é o próximo. E o amor é a mudança interior, isso é si mesmo. É amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Quando eu amo a Deus, eu busco a fé e eu me liberto da falta de fé. Quando eu busco a sociedade equânime, estou preocupado com o próximo, eu saio da minha ociosidade, então eu me liberto desse processo. E quando eu me liberto do ódio, das paixões, da inveja e do orgulho, eu estou trabalhando em mim mesmo, eu estou saindo da minha saciedade, eu estou lutando para que eu seja melhor. Não sei se todos perceberam, mas a fé nos leva para Deus. A sociedade equânime nos leva para a caridade. E eu pergunto para vocês, qual foi a pessoa que veio à Terra para pregar o amor e nos ensinar essas coisas? Posso chamar ele de Cristo? Então aqui eu tenho Deus, Cristo e caridade. Tá bom? Já viram isso em algum lugar? É a bandeira de Ismael, ou seja, é a síntese da transição planetária. Nós temos que ter Deus de um lado, caridade do outro, e o Cristo no meio para fazer o equilíbrio das coisas, para que a gente consiga atravessar. Então não esperemos uma data para a transição planetária, não tem data. Nós vamos nos transformando um a um, e não será preciso que todo o planeta se transforme para que efetivamente o mundo seja um mundo de regeneração. Porque hoje na Terra, nem todo mundo é provas e expiações, tem povos ainda aí que não conhecem a escrita, que não sabem plantar, ainda vivem em comunidades bem ainda próximas de planetas primitivos. Então não é a totalidade, é a grande maioria. Então na medida em que cada um de nós se converte,
Um acorda assim, a partir de hoje eu não vou mais odiar ninguém, eu vou perdoar, eu vou me espiritualizar, vou ter uma vida mais regrada, eu vou procurar vencer o meu orgulho, a minha inveja, minhas paixões, o meu ódio, vou procurar dividir o que eu tenho, vou procurar me aproximar de Deus. Pronto! Carimbou o passaporte para a permanência nesse mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração. E aqui começa o nosso tema da noite. E o nosso tema é o trabalhador espírita. E aqui eu começo a conversa de hoje. E nós nesse cenário? E nós nesse ambiente? Quem somos nós nesse ambiente que a Terra está? Será que a gente não está percebendo a nossa importância no processo da transição planetária? A sociedade toda adoecida, com depressão, com angústia, dores, enlutamentos, sofrimentos, famílias esfaceladas, uma quantidade enorme de dramas. E a gente na casa espírita discutindo se Paulo caiu do camelo ou do cavalo. Eu acho que foi de um camelo. Não, eu acho que foi do cavalo. E a reunião se passando, o povo se suicidando lá fora, as pessoas passando por uma série de dificuldades, e nós, trabalhadores espíritas, de costas para o processo do adoecimento da nossa sociedade. A gente precisa acordar para isso. Aqueles de nós que poderiam estar assim, sem querer se comprometer, porque achando que ia migrar, eu posso deixar todo mundo tranquilo. Nenhum de nós vai migrar da Terra. A migração planetária não é para os espíritos do nosso padrão. Está lá no capítulo 18 da Gênesis, no item 27, está dito: os que migram da Terra são os maus não tocados pelo bem. Nós somos maus, mas a gente é mal tocado pelo bem, porque a gente faz, depois a gente chora, arrepende. Meu Deus, o que eu fiz? Mas faz de novo. Quem vai migrar é o pessoal que diz assim: eu faço mesmo. E daí? Gostou? Me solta para ver. A galera que diz assim: eu fiz e não me arrependo do que fiz e faria de novo e até com mais intensidade. Esse é o mal não tocado pelo bem. São essas entidades que estão marcadas para a transição planetária. E nós, os espíritas? Está reservado o que para nós? Para os trabalhadores espíritas, né? Ora, muito bem. A gente ouve muito no movimento espírita chamarem o Brasil de Brasil, coração do mundo. Ai, lindo, né? Vou perguntar para o médico: qual é a função do coração para o corpo? O que é que o coração faz no corpo? Bombear o sangue para manter a oxigenação dos tecidos e a vida. Se o Brasil é o coração, quem é o corpo? O mundo. Então ele é o coração do mundo e o mundo é o corpo. Se o coração bombeia, o que ele vai fazer? Ele vai bombear nós. Será que ninguém percebeu que o Cristo planetário não é o governador do Brasil? Que ele é o governador da Terra? Se ele é o governador da Terra, qual é o sentido que tem botar toda a literatura em português, botar esse monte de gente nesse monte de centro espírita? Nós temos milhões de pessoas no Brasil fazendo mestrado, doutorado em espiritismo, lendo e relendo obra e mastigando obra e se emocionando com reunião mediúnica. Para que isso? Será que ninguém percebeu que isso aqui é um centro de formação de mão de obra? O Brasil é um centro de formação de mão de obra. Por isso que ele é o coração do mundo. Nós somos as hemácias, que temos que estar bem oxigenadas, porque o coração vai pulsar. Na próxima existência, vai haver um pulsar.
E a gente não vai ficar por aqui. A gente não vai migrar da terra, mas a gente vai migrar daqui. No Brasil, poucos vamos ficar. Porque não tem sentido. Tem milhões de pessoas aqui, não tem ninguém lá fora. Então a gente vai para a Birmânia, para a Eritreia, para a Namíbia. Para a faixa de Gaza, não. Você sabia? Eu tenho falado, olha, já faz anos que eu falo que a minha próxima encarnação eu quero ir para a faixa de Gaza. Já faz anos. Eu vou começar a repensar a minha programação. Mas não faz sentido a gente renascer todos no Brasil. Quando na Polônia tem tão pouca literatura, quando na Austrália tem tão pouco espírita. E quem disse que a gente vai ser espírita na próxima? A gente pode nascer na área da educação, pode nascer na área da medicina, na área da saúde, na área, meu Deus, de coisas, na área da política, para a gente contribuir, mas não só no Brasil, em outros lugares. Eu vou tirar 3 daqui para mandar para o Congresso Nacional, daqui, mas não vão ser espírita. Olha que beleza, mandar o Nery para o Congresso Nacional, ser deputado lá, mas não vai ser espírita, Nery. Aí eu vou mandar a Nilma lá para ser budista, sabe lá Deus por onde, lá em Bangladesh. Por que a gente vai ter que ser espírita de novo? Porque o que importa não é intrinsecamente o texto espírita, mas é a verdade espírita. O que importa é a reencarnação, a mediunidade, o mundo espiritual, é isso que é importante. Se esse conhecimento for com a doutrina espírita, ótimo. Mas se ele não for, já está bom. Então nós iremos para outros lugares, participar em outras doutrinas religiosas, ou em outros lugares participar na implantação do espiritismo. Ou ficaremos no Brasil, mas fora do espiritismo, iluminando o pensamento católico, iluminando o pensamento protestante, aproximando as pessoas para trabalhos em rede. Isso é que nos importa. A missão está só começando. Isso aqui é só um treinamento, porque a verdadeira tarefa é na próxima existência. Então a gente tem que se preparar, colocar na mochila tudo que a gente puder, porque a gente não sabe em qual exército a gente vai estar na próxima existência. Nós podemos estar em outro lugar, em outra religião. Não temos garantia de que seremos espíritos. Então tem que se munir do máximo de informação possível, porque quando a gente cair no outro campo, eu dizer, não, tudo bem, mas eu tenho uma ideia dentro de mim que a gente não pode fazer isso. Eu vou chegar num local e vou dizer, não, aborto a gente não vai. Não, a pena de morte a gente não vai trabalhar. Não, mas num outro cenário, num outro ambiente, numa outra perspectiva. Então os trabalhadores espíritas precisam estar conscientes, não é só os trabalhadores, nós que estamos aqui, precisamos estar conscientes de que a nossa volta numa próxima existência talvez não seja como espírita, nada garante, mas comprometido com a causa nós estaremos. Capítulo 18, item 27, terceiro parágrafo do livro A Gênese, diz o seguinte: os espíritos que não se adequarem à condição da transição planetária não serão necessariamente retirados do planeta na primeira leva. Eles migrarão dentro da Terra para ambientes menos favoráveis para que eles contribuam em outros lugares. Ou seja, ainda tem muito lugar para a gente encarnar na Terra antes que se pense que a gente possa ir embora. E a gente não vai. Nós não temos o perfil dos maus não tocados pelo bem. Nosso trabalho vai ser difícil, vai ser muito difícil. Quem marca a data para a transição planetária está equivocado. Pegue o livro dos médiuns, capítulo, item 267, parágrafo 8º do livro dos médiuns. Lá tem a data de quando vai ter a transição planetária. Tem dia, mês e ano, já viram? Livro dos médiuns. Livro dos médiuns. Livro dos médiuns. Não, mas eu sei.
Tá. Ficou todo mundo curioso para saber quando é a data. Lá tem dia, mês e ano. Nunca viram? Item 267, parágrafo 8º do Livro dos Médiuns, tem o dia, o mês e o ano que a transição vai acabar. Deixa eu achar que vocês não leram isso. Meu Deus, ó, Livro dos Médiuns, se não arrancar a página, está aqui. Livro dos Médiuns. E tem 267. É mesmo esse? É. 234, 253, está chegando, 255, passou. 256, 266, 267. Eu não vou nem ler, porque... Lê para nós, Sirlei. Ô Marley, lê para a gente. 267. Parágrafo 8º. A data. Tá, eu pego aqui no 8º. Isso, leia. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com a qual predizem o futuro e precisam fatos materiais que não nos é dado conhecer. Os bons espíritos podem fazer pressentir as coisas futuras quando esse conhecimento for útil, mas não precisam jamais as datas. Todo anúncio de acontecimento com época fixada é indício de uma mistificação. Ah, é? Então esqueçam o que eu falei, não tem data não. Tem data não. Pensei que tinha, não tem. Não tem data marcada para o final da transição, como não teve a data da gente saindo da pré-história e entrando na história, gente. Qual foi o dia que a gente saiu da pré-história, você sabe? É, porque não tem mesmo. Não pode ter. E também não vai ter, porque é coração a coração. Hoje muda um, muda o outro, aquele outro. Aí a mudança vai acontecendo. E aqueles que são incorrigíveis, pelo menos nesse momento, vão sendo retirados e levados. Aqueles que a gente ainda tem dúvida se pode ou não, o pessoal que está meio sapecadinho, mas ainda não está, está só maçaricado. Cadê a Valéria? Está só maçaricado, não está ainda assado, só maçaricou. Então esses a gente ainda vai esperando. Agora o pessoal que já se percebe que não tem condição de nesse momento se transformar, aí a migração acontece. Nós estamos fora desse padrão. Agora, nós temos um compromisso enorme de fazer a nossa mudança interior. E para que ninguém fique preocupado dizendo assim, onde eu vou achar lugar para treinar? Eu digo onde é o local, o lar. Aprendamos no ambiente doméstico a disciplinar os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente carimbe o nosso passaporte e permaneça por aqui ostentando o honroso título de servo, o honroso título da gente poder continuar colaborando na transição planetária, tá bom? Uma boa noite para todos nós.